Olá, vamos aguardar um pouquinho que a professora Andresa já deve estar entrando para nós começarmos a nossa live de hoje. Nós vamos falar hoje sobre os itinerários formativos. Deixa eu enviar o convite aqui, professora Andresa. Pronto, acredito que a professora Andresa já vai entrar. Agora? Agora sim. Tudo certo. Passei um tempinho aqui tentando também aceitar. Tem horas que a tecnologia nos prega peças, né? Faz parte Mas do vamos lá. processo. Vamos lá. Isso mesmo acontece. E aí, a gente vai. Com certeza o pessoal vai começar a entrar na live. Quem for entrando, já vai começando a convidar. Tem um aviãozinho aí embaixo, já vai chamando o pessoal para participar junto conosco, porque hoje a gente vai falar sobre os itinerários formativos do novo ensino médio. Isso Tem muito, mesmo. tem muito professor que já está vivenciando toda essa prática nas escolas, porém, muita gente ainda com dúvida, querendo saber um pouco mais como vai aplicar, vamos dizer assim, toda uma metodologia adequada a esse novo formato, esse novo conceito do novo ensino médio. Então, é muito importante que os professores estejam presentes, participando, procurando cada vez mais se aprofundar e aprender mais sobre isso. A gente sabe que dentro da nossa carreira docente, é muito importante estar se capacitando, estar conhecendo cada vez mais e se aprofundando no conhecimento. Então, não tem mais como a gente ficar meio que paralisado sem saber o que fazer. Como ter aulas mais criativas, como ter alunos engajados, se muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que é que precisa ser feito. Então, essa live, ela pretende justamente abrir, vamos dizer assim, a mente, ampliar os horizontes e fazer com que vocês tenham insights que podem ser aplicados no dia a dia em sala de aula. Isso mesmo, Andresa. Muitos professores que mesmo já estando vivenciando esse novo ensino médio, né, estando trabalhando com os estudantes, os itinerários formativos, tem uma certa dificuldade, como você citou, e não é eu, não sou eu, melhor dizendo, somos muitos professores que não tivemos essas cadeiras nessas disciplinas no nosso período acadêmico, que foi assim, foi tudo bem trabalhado, mas é tudo novo, né? Foi nos apresentada a proposta, foi nos dado orientações, um caderno, temos cadernos orientadores para cada itinerário, para as trilhas que nós vivenciamos, que nós trabalhamos com os nossos estudantes, mas mesmo assim é tudo novo, né? É um desafio, são desafios que nós estamos enfrentando, tendo que estudar, e ver e rever aquilo que, se é novo para nós, imagina para aqueles que estão chegando agora, para os estudantes, né? Para aqueles que já estão em sala de aula, vão procurando uma forma e outra, mas tem professores que estão entrando agora na sala de aula, né? Estão se apropriando ainda da sua disciplina, da sua cadeira, e ainda vem essas que é um desafio, né? Um desafio que nós, como é que eu posso dizer? Não é que nós não imaginávamos, nós sabíamos que
a educação vai evoluindo, né? Vai caminhando para novos patamares, nós sabemos disso, e o bom é isso, é que vai caminhando para novos horizontes, vai melhorando, vai se adaptando, se organizando, mas o desafio que chega para a gente é para já, é para hoje, é para ontem, né? E isso é a pior parte, que nós precisamos estar, nós já estamos constantemente nos atualizando, procurando formas de melhorar aquilo que nós estamos levando para a sala de aula, porém com esse desafio a mais, com essas disciplinas que nós não vivenciamos, né, que nós não fomos preparados ponto a ponto para estar levando para os nossos estudantes. E isso tem muito a ver justamente com a proposta do perfil do Expertise Mestra, que é fazer com que esse professor esteja cada vez mais capacitado, procurando informações, sabendo como atuar, porque muitas vezes é aquela questão, né? O tempo que foi dado para que os professores se preparassem para começar a ação, né, o agir, de repente não foi suficiente para que essas ideias fossem sendo amadurecidas ou se tivessem uma visão mais ampla de como utilizar, de como fazer realmente com que uma metodologia fosse mais, vamos dizer assim, adequada e personalizada de acordo com a proposta da BNCC. Então, o que a gente vai analisar hoje? Que sim, estamos passando por um processo de transformação. Essa transformação a gente já vem falando aqui no Expertise Mestra, já quando a gente traz que as ferramentas de inteligência artificial são a nova tendência, que o professor precisa sim aprender a utilizar para não ficar para trás. E a gente sabe que, como a Elaine falou, estamos em constante evolução, então a gente não pode perder tempo, a gente precisa se apropriar desse conhecimento e realmente ganhar o reconhecimento que nós merecemos enquanto profissionais de educação. Porque eu estava até lendo uma postagem há uns dias atrás que dizia o seguinte: a nossa profissão ela é muitas vezes romantizada, né? Aquela ideia de que o professor tudo é por amor, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: não é por amor, é com amor, né? Com amor, mas sendo também reconhecido como profissional. Somos profissionais, a gente paga a conta no final do mês, nós somos como todos os outros profissionais que precisam sobreviver, mas quanto mais capacitado nós estivermos, mais reconhecimento, valorização e condições, inclusive, de ter salários melhores, nós vamos ter também. Então, se a gente estagnar, se a gente se conformar com o que a gente já sabe, com o que a gente já tem, realmente fica muito mais complicado. Então, sobre essa questão da transformação, vem aí o novo ensino médio, né? Já trazendo essa palavra do novo, da novidade aí logo no início. E esse novo ensino médio, ele tem uma proposta pautada, né, a BNCC, que é de colocar o estudante como sendo protagonista. Então, ele está no centro das atenções. No entanto, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. A gente sabe o quanto é importante, de fato, colocar o estudante como protagonista, mas o professor também precisa ser protagonista. Ele não pode, de repente, né, ficar só olhando, colocando os holofotes no aluno e esquecer que ele precisa ser a liderança dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele também é protagonista nesse processo. Inclusive, acredito que a gente incentivar a autonomia do estudante, fazer inclusive que ele faça escolhas, porque a proposta é a seguinte: agora o estudante ele terá condições de escolher quais são ali os itinerários, né, que vão estar mais adequados aos objetivos da sua própria carreira. Então ele diz assim: olha, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um arquiteto, seja lá qual for a profissão que ele escolha, ele vai fazer essa escolha agora do itinerário baseado também nessa proposta, nesse projeto de vida que ele tem. No entanto, a gente sabe que, teoricamente, tudo é muito lindo e maravilhoso. Mas como fazer isso de uma maneira efetiva e realmente com qualidade na prática da sala de aula no dia a dia? Então, a gente precisa amadurecer, entender que, de fato, não é só uma questão de mudança de estrutura do ensino, mas é uma mudança também de conceito do ensino. Então, nós tínhamos antes, né, o antigo ensino médio, que tinha um conceito e uma estrutura, e hoje nós estamos vivenciando um novo conceito e uma nova estrutura. E a gente sabe que tudo isso vai requerer de nós o quê? Adaptação,
entendimento, reflexão e adaptação. E aprendendo no dia a dia como fazer realmente com que esse entendimento do conceito agora desse estudante mais autônomo, que faz escolhas, realmente aconteça de uma forma qualitativa, não é só teórica, mas que seja uma prática que de fato faça sentido. Então, dentro dessa questão do protagonismo, a gente vai ver também como é importante que os professores compreendam o que é esse novo conceito para que a gente consiga perceber o quanto essa redefinição do ensino médio precisa ser levada realmente a contento, a sério. Então, é um alerta, né, para nós. Não vamos ficar aquela coisa da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, vamos entender, compreender para atuar de forma efetiva e qualitativa. Não é, Elaine? Isso mesmo, Andressa. Pesquisando, né, fazendo uma busca geral, porque, assim, quando a gente vai ver os itinerários formativos, nós vamos ver trilhas, né, diversas. É um leque, tem muitas, muitas coisas para ser explorado. Como você disse aí, você citou agora há pouco, que o aluno ele tem a oportunidade de escolher, né? Escolher o que ele quer trilhar, o que ele quer estudar, o que ele quer para a vida acadêmica dele. Então, a proposta é que o aluno, o estudante, já no ensino médio, tenha essa visão de que curso eu quero fazer depois do meu ensino médio, né? Qual curso acadêmico ou técnico, não sei, né? De repente eu quero cursar e que caminho eu vou trilhar. Baseado nisso, ele vai escolher o que tipo de trilha, qual a trilha ele vai, qual itinerário formativo ele quer seguir, né? Então, de acordo com as necessidades dele, com o gosto dele, vamos dizer assim, né? Com as habilidades, ele vai escolher. Um exemplo, ele gosta muito de matemática, esse aluno é aplicadíssimo nas exatas, né? Na área de matemática. Então, ele vai procurar uma escola que oferte a trilha voltada para a matemática. Veja, aí por que eu disse ele vai escolher uma escola? Porque, como foi dito antes, os itinerários formativos são muitos. E quando nós pegamos o itinerário, uma trilha de uma área, por exemplo, de matemática, aí não são todas as escolas que escolhem o itinerário formativo dessa área, porque nós temos as áreas de conhecimentos, né? Que os itinerários abrangem essas áreas de conhecimento, matemática, linguagens, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Dentro dessas áreas, dentro desses itinerários, nós temos as trilhas acopladas. Aí temos trilhas separadas e trilhas, a palavra fugiu agora da mente, casadinhas, linguagens com matemática, linguagens com humanas. Interligadas? Não são interligadas. É outra parecida. Daqui a pouco ela vem. Eu ouvi tanto essa palavra hoje, mas fugiu. Então, mas se o aluno tem mais facilidade em determinada área, ele vai procurar uma escola que oferte essa trilha para que ele possa estar se aprofundando. Daqui a pouco eu vou falar sobre os itinerários de aprofundamento, né? Ele vai estar se aprofundando naquilo que ele já tem habilidade, né? Aí, mas eu não gosto só dessas disciplinas acadêmicas. Eu não gosto só de português e matemática, de geografia, de história. Não gosto. Eu quero música, eu quero dança. Tem trilhas. Nós temos diversas trilhas. No primeiro ano do ensino médio, tem uma carga horária. No segundo ano do ensino médio, essa carga horária para as eletivas, trilhas, como é que eu disse? Eletivas,
aumenta. E no terceiro ano do ensino médio, mais de 40% da carga horária é entre trilhas e eletivas. Então, tem muitas eletivas que os professores, eu, por exemplo, faço pesquisa com os meus estudantes para o próximo semestre. As trilhas nós sabemos que é semestral, né? Esse semestre eu já envio um forms para eles, porque eu sou tecnológica, né? Mas se você não tem essa habilidade, faz no caderninho, uma folha mesmo, essa pesquisa. Envie uma pesquisa de satisfação da eletiva que você está dando agora e faz uma pesquisa de qual eletiva ele gostaria de vivenciar no próximo semestre. Então, essa pesquisa é para que a gente possa estar ofertando para os nossos estudantes algo que eles queiram, né? Que eles queiram participar. Porque não adianta eu trazer uma trilha que eu ache massa, topada, como dizem eles mesmos, né? De repente, para eles não é tão atrativa. Eu, por exemplo, amo uma eletiva de literatura. Eu traria várias coisas dentro da literatura para eles aprenderem. Mas e se não for o gosto deles? Então, eu não vou estar oportunizando ao meu estudante a escolha da trilha que ele gosta, que ele quer, né? Então, é interessante. Algumas escolas já fazem isso, uma pesquisa de qual eletiva ele quer, né? Lógico que não vai colocar só as eletivas que os estudantes querem estudar, mas faz uma pesquisa e dentro da pesquisa faz uma triagem, uma seleção e oferta uma boa parte daquelas eletivas que eles sugeriram, né? Que deram como sugestão. O currículo de Pernambuco, a BNCC traz essa ideia de eletivas para que o aluno escolha algo que ele goste, que ele queira. Porque no dia a dia, na base comum, e agora também com os itinerários formativos, já temos aquelas disciplinas que eles são obrigados, não é optativo, é obrigatório. Eles precisam cursar. Então vamos ofertar algo que seja optativo, que eles queiram, eles escolham. Exatamente, Elaine. Quando você fala dessas disciplinas obrigatórias, você está se referindo às 5 áreas que realmente fazem parte do currículo, né? Que são aquelas que tratam dos conhecimentos centrais, que são as 5 áreas, né? Dentro dessas 5 áreas, a gente tem a matemática, tem as linguagens, tem as ciências da natureza, as ciências humanas e tem o ensino técnico também, que agora faz parte dessa nova grade curricular. Então, tudo isso faz parte de um ensino que, pela proposta da BNCC, deveria estar mais voltado para a questão da personalização e da adaptação do estudante, e também da relação dessas 5 áreas do conhecimento com os itinerários formativos. Então, tudo estaria sendo ligado, né? Interligado. Olha a palavra aparecendo aí de novo. Interligado. Não é que as disciplinas, essas áreas de conhecimento fiquem isoladas, muito pelo contrário. Né? Trabalha toda uma ideia agora de interdisciplinaridade, né? de conexão entre essas áreas de conhecimento e os itinerários formativos. Então, nesse caso aqui, as habilidades, as competências, os conteúdos que são propostos pela BNCC, eles aparecem aí sendo realmente, entrando em sintonia com essa nova grade curricular. Isso mesmo. Nós temos os itinerários formativos como algo que permite o estudante escolher o que ele quer no ensino médio. Aí, quando veio esse conceito, né, de itinerário formativo, aí ficou meio parecendo que, oxe, como assim? Agora o estudante só vai estudar o que ele quer pronto. Alguns não vão querer estudar nada, mas não é bem por aí, né? Ele tem a oportunidade de escolher a trilha, né? Escolher os itinerários formativos que direcionam ele para o curso que ele quer, o curso superior que ele vai querer fazer posteriormente. Porém, as disciplinas da base comum continuam sendo ofertadas. Mas, infelizmente,
infelizmente, sofreu uma redução, né? Nós temos aquelas com a maior carga horária, por exemplo, português e matemática, que eram 6 aulas semanais, vamos dizer assim, né, para que o aluno possa entender melhor. 6 aulas semanais, tanto do primeiro ao terceiro ano, todas as salas tinham 6 aulas semanais. Hoje essa carga horária diminuiu, né? A partir do primeiro ano já caiu para 5. E quando chega no terceiro ano do ensino médio, são só 3 aulas. Então, assim, houve uma redução bem significativa de carga horária, não de conteúdo. O conteúdo continua o mesmo, a mesma quantidade, né? Então, assim, é bem complicado, vamos dizer assim, que se o tempo já era curto, ficou ainda menor para Exato. que seja vivenciado todo aquele conteúdo. Eu estou falando de português e matemática porque tem uma carga horária maior, mas parando para pensar, por exemplo, em biologia e química, que tinham 3 aulas, né, mais ou menos, hoje está com uma aula semanal. Então, foi uma queda grande, mas essas aulas podem ser compensadas nos itinerários, né? Vamos dizer, compensadas, que eu digo, não com o mesmo conteúdo, mas um conteúdo direcionado para essas áreas. Para escola que tem uma trilha de ciências da natureza, vai estar priorizando os professores da área de ciências da natureza para estar lecionando essas disciplinas, né, dos itinerários, porque tem a ver com ciências da natureza. Não vai ter uma perda de um lado e um ganho de outro. Então, acho que equilibrou, né, a balança. Na verdade, se a gente for analisar, todas essas mudanças, elas também precisariam passar eu acredito que por um processo mesmo assim de teste, eu acho até que com algumas escolas escolhidas, para ver o funcionamento, se de fato iria dar certo, o que é que precisaria ser modificado, para depois se ampliar. Mas a gente sabe que as coisas normalmente não funcionam assim, né? Chega de cima para baixo, chega lá, olha, vai começar, vamos lá e acabou-se. Porém, assim, a proposta é boa? Sim. Se a gente for olhar pela questão teórica, sim. Mas a aplicabilidade, ela está acontecendo da forma como aparece na teoria? É isso que a gente precisa também observar. E o professor? Ele hoje está totalmente preparado, entende todo esse processo de como esse ensino vai ser personalizado, quais são os recursos que ele vai utilizar, qual é a metodologia que ele vai utilizar. Será que ele está pronto para atuar de forma qualitativa, utilizando esses itinerários? Então, assim, são questionamentos que a gente precisa fazer, porque muitas vezes as coisas são meio que jogadas e não há um preparo, um amadurecimento em termos do conceito, para que de fato seja aplicado. E é necessário que exista também uma orientação pedagógica nesse sentido, né? Do professor ele ser assistido, ele ser acompanhado, de ser dada a ele possibilidades, entendimento sobre o que ele vai fazer, quais são as tarefas que ele vai executar e como ele vai agora fazer essa abordagem de uma maneira mais clara, inclusive para o estudante. Porque eu imagino também o outro lado da moeda, né? Que é esse estudante agora recebendo um conhecimento de uma forma diferenciada e ele também passa por esse processo de adaptação. Não é só, aliás, a escola como um todo, né? Porque desde o gestor até, vamos dizer assim, o aluno, o professor, as pessoas que fazem parte da escola, os educadores de apoio ou coordenadores pedagógicos, passam por um processo agora de adaptação. E aí todo mundo está vivendo, não é, aquele mesmo momento ao mesmo tempo, claro que errando, acertando, mas é preciso sim refletir sobre essas questões, né, de como, já que estamos com a coisa acontecendo, como é que a gente vai fazer da melhor forma? Né? Que situações a gente vai criar para realmente fazer da melhor forma? Então, quando você falou aí do estudante, a gente para pensar, por exemplo, aqueles que vêm do ensino fundamental, né, sem
muita informação, sem poucas, né? Pouquíssimas, na verdade. E os pais também, né? Os pais, assim como nós professores, estamos vivenciando, estamos em sala de aula e estamos a par. Só que aqueles pais que pararam, deixaram de estudar há um tempo, ficam se perguntando, né? E o que é isso? Então, a cada ano, início de ano, em matrículas, os pais precisam ser informados, né, sobre o que é o itinerário formativo, por que está sendo ofertado. Algumas escolas, já no ato da matrícula, já pedem, né, para que os alunos, estudantes e os pais já escolham o itinerário formativo. Mas aí fica aquela questão, que o aluno não vem com essa informação do que é. Que itinerário formativo? O que é isso aqui que vocês estão me falando? Mas por quê? Eu entendo o lado da escola que quer dividir, que precisa enturmar os estudantes e já querem enturmar na turma correta para depois não estar tendo que fazer, ter que ter aquele jogo de cintura, né? Tirar aluno de uma turma, bota em outra e você já sabe como é. Então, a escola quer agilizar e quer facilitar. Só que tem essa questão da informação. Não chegar no ensino fundamental, lá no nono ano, né, onde o aluno está, muitas vezes, eu não estou generalizando, porque pode ser que algumas escolas de ensino fundamental já façam esse trabalho, né, de orientar. Olha, vai ter trilhas, vai ter os itinerários formativos lá, vão ter. Vocês vão ter que escolher. O que é cada isso e explicar isso, o que significa isso. Isso. A escola que você está sendo direcionado vai ofertar essa trilha, aquela outra, porque a cada escola, por exemplo, integral de 35, de 45 horas, essas escolas têm que ofertar 3 trilhas, pelo menos. Se tem pelo menos 2 terceiros anos, porque eles levam não como base, mas como final, né? Se tem 2 terceiros anos, tem que ter pelo menos 3 trilhas, porque eles têm que chegar lá no final, cada turma com 2 trilhas, né? Então, os alunos precisam fazer a escolha de 2 trilhas desde o primeiro ano. Fica aquela, né? E aí, oxente, eu gosto de matemática, então me bota aí. Aí vai, coloca lá na matemática, né? Ah, pegou uma trilha de matematização e outra lá, né? No meio do processo, acho que março, abril mais ou menos. Ah, não estou gostando dessa trilha, não me identifiquei. Veja, é uma complicação. O aluno quer trocar, o aluno quer mudar. E para trocar hoje de sala, não é só sai do A, vai para o B, ou para o C, ou para o D. Não tem mais isso. Tem que desenturmar de trilha, de eletiva, de projeto de vida, da turma, para poder tirar e colocar na outra do mesmo jeito. Deixa eu abrir um pequeno parênteses, porque tem muito a ver também com que, já que você já citou, eu ia falar no final, mas agora eu já vou adiantar um pouco. É o seguinte, o correto seria que esse estudante tivesse sim uma orientação, inclusive vocacional, no sentido de ter uma orientação de alguém que fosse trabalhar a questão das profissões, das áreas de conhecimento, dessas trilhas, desses itinerários, para que antes de ele fazer a escolha, ele já tivesse, não vou dizer certeza, porque certeza, né, adolescente nunca tem 100%, mas pelo menos tem um direcionamento mais assertivo do que realmente ele se identifica, fazer um teste vocacional, fazer com que esse estudante já participasse, por exemplo, de feiras de profissões, para que ele pudesse visualizar, né, como é o trabalho dos profissionais e principalmente das áreas que ele tem interesse para se decidir. E a gente sabe que na prática isso dificilmente acontece na maioria das vezes. Então, em alguns casos, pode ser que sim. Em algumas escolas, pode ser que sim. Mas só que em outras a gente sabe que isso não acontece. Então, realmente, quando o estudante chega no processo que você diz aí, chega no mês de maio, no mês de junho, e ele pede para mudar, é porque de fato ele não se identificou. Ele percebeu que ele tinha uma ideia, uma expectativa em relação àquela trilha ou àquela área, e quando foi na prática, ele percebeu que ele não tinha nada a ver com aquilo. Então, a gente compreende também esse outro lado, né? São os entraves que vão acontecendo, justamente porque, assim, é muito bonito, né? Muito bonita a teoria, lindo. E quando aplicada dentro de todos os recursos, não é, que são necessários para que ela aconteça. Mas quando as coisas são
colocadas sem ter uma estrutura e recursos oferecidos para que o estudante e o professor possam atuar de uma forma mais qualitativa, o que vai acontecer? É exatamente isso. Mudanças, o professor se sentir também incomodado, de repente dizer assim, nossa, o que é isso que colocaram essa batata quente agora aqui na minha mão e eu vou ter que resolver? Né? Então, assim, são essas questões que a gente precisa ver também. Com certeza. Se não é fácil para o estudante, também não é fácil para o professor e se torna complicado para todo mundo, né? Você falou aí sobre formações, né? Veja, em alguns casos, não, em alguns momentos, perdão, em alguns momentos até aconteceram essas formações. Eu lembro de ter participado de 3 formações sobre itinerários formativos. Eu estava em sala de aula na época, né? Acho que nós trabalhávamos juntas até. Houve uma, uma formação sobre itinerários formativos que foi, as 3 foram pelo YouTube. E assim, parecia, Andresa, que eles estavam falando de outra coisa, de outro mundo, sabe? Não parecia que seria uma coisa iminente, não parecia que seria uma coisa que estava acontecendo também. Parecia que era uma coisa que ia acontecer lá daqui a 10, 20 anos. Porque, olha, o aluno vai ter o itinerário formativo, dentro dos itinerários formativos tem as trilhas, dentro das trilhas tem as disciplinas. Eu lembro da época dessas formações que poucos professores se disponibilizavam a participar também, porque eu sempre fui assim, muito curiosa. Né? Eu quero saber o que é. Participei da primeira, não entendi direito, mas quando falou da segunda, eu vou, porque eu não entendi a primeira, eu vou entender a segunda. E eu lembro que a formadora falou bem assim, quem não assistiu a primeira formação, então volta lá, o link está aí, vai assistir, porque você só vai entender hoje se assistir a outra, a primeira. Ou seja, era um complemento, e a terceira do mesmo jeito. E realmente, aí fui começando a compreender mais ou menos, para poder, quando eu cheguei na coordenação, eu já tinha uma ideia do que eram os itinerários formativos, que foi justamente o ano da escolha do livro didático. Aí chegaram aqueles projetos integradores. Meu Jesus, o que é isso? Uns livros que os professores precisavam escolher para os projetos integradores, que tinham vários projetos. Se não escolhesse, viriam todos e teriam que vivenciar todos na escola. Era uma coisa bem assim, né? Depois os livros, porque nós estávamos acostumados a escolher o livro de português, o livro de matemática, o livro de geografia, de inglês e assim por diante. Dessa vez, não, veio linguagens com módulos, primeiro, segundo. Aí veio matemática, um livro só, português, um livro só, mas aí veio humanas, vários livros de humanas. Aí todo mundo, nossa, e agora? Precisamos conversar com as editoras várias vezes para compreender o que era aquilo que estava sendo ofertado para a gente escolher. Então, assim, eu tinha um pouquinho de noção, não vou dizer que eu sabia, porque eu tinha assistido as formações, mas não achava que era uma coisa para já, né? Muitas pessoas. E como eu ia dizendo, muitos professores não se disponibilizaram a assistir essas formações, por quê? Não gosto disso não, ainda mais sendo pelo YouTube. Aí, de repente, veio a pandemia, né? Aí todo mundo precisou assistir formações, aulas e tudo através do YouTube, do Meet, de tantas outras plataformas, né? Mas no início, antes disso, essas formações já estavam acontecendo de forma remota, né? Para falar sobre os itinerários formativos. Mas, como eu disse, há sempre essa resistência por parte dos professores, né? A maioria, muitos professores têm uma resistência
a isso. Não as formações que vão, até acho interessante. Mas quando é uma coisa, é no YouTube. Não, não vou assistir não. Mas foi no YouTube porque era para muitas pessoas, era para o Brasil inteiro, falar sobre os itinerários formativos. E realmente precisavam ser 3, 4, 5, 10 aulas para nós entendermos e ainda não conseguimos entender direito, né? Ainda tem pessoas até hoje sem conseguir compreender o que são os itinerários formativos, por que eles vieram e o que são essas disciplinas semiosas do olhar, que ninguém sabe o que é, né? E muitas outras. Incubadoras de projetos, minha gente. Incubadora de projetos. Vamos ler a ementa para saber o que é esse itinerário, o que é essa trilha. Se a gente for analisar esse tempo que você citou aqui, não é? São 3 formações, isso não é suficiente para apresentar algo totalmente novo e algo que vai realmente fazer com que esse professor ele saia da sua zona de conforto. Ele já estava ali habituado a uma estrutura, a um conceito, e agora é apresentado um novo conceito, em pouco tempo ele já precisa imediatamente aplicar. Então, eu acredito que existiu também essa falha, né, da parte das secretarias, do MEC, do Ministério, seja lá de quem esteja aí, né, os grandes aí do processo, que precisariam ter dado um tempo maior de formações, e não só a questão do conceito, porque eu acho assim que muitas vezes a gente passa muito tempo falando o que é, como foi, como surgiu, isso, e a prática. Tudo bem, né? Tem aqui uma trilha X, mas como é que, enquanto professor, como eu vou fazer a aplicação prática desse conteúdo em sala de aula? Se eu também estou aprendendo agora a respeito dele. Então, são esses entraves que precisam ser refletidos, e a gente precisa também ter a ideia de que meio que todo mundo começou a aprender no mesmo momento. Sim. Então, isso é uma coisa um pouco... A gente, claro que passa pelo processo de adaptação, mas às vezes até a própria insegurança do professor, não se sentir totalmente seguro, é algo novo, e ele precisa dar conta do conteúdo. A gente sabe que tem uma cobrança, sim, em relação à sua prática, em relação aos resultados da sua prática, e tudo isso de uma vez só, não é? E eles sem saber como administrar. Então, eu vejo que essa questão das formações, a formação continuada precisa continuar, né? Eu vejo aqui como algo que é muito importante, não achar que porque já foi colocado, já é o suficiente. Muitos professores têm dúvidas, sim, sobre esse assunto, e precisa ampliar, conhecer um pouco mais e principalmente saber como agir, qual a didática, qual a metodologia, que tipo de atividades precisam ser feitas. Quando ele se apropria disso, aí o professor dá conta. Isso. Mas enquanto ele ainda fica pensando, nossa, mas como é que eu vou ensinar isso aqui? Como é que eu vou pensar, né, em fazer algo totalmente novo? Claro que tem pessoas que conseguem se adaptar mais rapidamente, já conseguem fazer isso de uma maneira muito mais rápida, mas existem outros que não, que ficam muitas vezes perdidos sem saber o que fazer. Então, tem a questão da formação continuada, a gente vê também a questão da estrutura e dos recursos. Será que a instituição de ensino ela está preparada para dar conta de todas essas trilhas, itinerários, né, e áreas de conhecimento afins? Existe uma estrutura, existem equipamentos que vão favorecer para fazer realmente com que esse ensino aconteça da forma como tem que acontecer. A flexibilidade curricular, a gente precisa ver essa questão da integração e também o diálogo aberto. A gente não pode colocar um ponto final no assunto. Quanto mais a gente estiver aberto ao diálogo, à conversa, escutar o professor, escutar o aluno, escutar os pais dos estudantes, saber qual é o posicionamento, o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão achando disso. Está funcionando, não está funcionando? Era melhor antes, é melhor agora? E agora como é que pode ficar melhor? Porque a gente está sempre num processo de evolução, a gente precisa sempre encarar dessa forma. Então são questionamentos e eu vejo que a gente sim tem muito ainda o que conversar e o que debater a respeito dos itinerários formativos, aliás, de toda essa concepção do novo ensino médio, né? Da aplicabilidade
E aí eu falo uma aplicabilidade com qualidade, porque não adianta ter teoria bonita se na prática não está acontecendo a contento, né? A gente precisa analisar todas as facetas da situação. Verdade. Só nos aprofundando um pouco mais sobre os itinerários, né? Nós temos os itinerários formativos de aprofundamento, que são justamente esses, onde os estudantes vão escolher em que se aprofundar, nas áreas específicas de conhecimento, aquelas relacionadas às disciplinas da BNCC, que são os aprofundamentos obrigatórios e optativos, que de optativos não tem nada, né? São os obrigatórios, são obrigatórios. E os optativos, a escola faz uma escolha para trazer para esse estudante. Na verdade, acredito que, na teoria, os estudantes escolhiam, né? Mas o tempo pedagógico, gente, é muito curto. É assim, né? Passa muito rápido. E para que fosse disponibilizado a escolha para o aluno, aí vamos, se é semestral, né? Vamos dizer assim, é por semestre os itinerários. Inclusive, já quero deixar um recadinho para quem é estudante. Se você for reprovado no itinerário formativo ou na eletiva no meio do ano, dizer que a eletiva não tem nota, mas o itinerário tem. Se for reprovado em julho, aí infelizmente só vai passar do terceiro ano 6 meses depois, porque não tem nem como repor na escola integral, principalmente. Não tem como repor essas aulas. Então, reprovou, o aluno termina o terceiro ano e depois estuda mais 6 meses, que é aquele itinerário que ele foi reprovado lá no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, veja. Então, os aprofundamentos obrigatórios e os optativos, que a escola escolhe, acaba não sendo optativos para o aluno, né? Optativo para a escola. Na teoria seria o aluno, mas, como eu disse, né, tem que ser feita essa escolha se está difícil para o estudante escolher os itinerários formativos. E dentro do itinerário formativo, ele ainda vai ter que escolher aquele aprofundamento optativo. Já imaginou? Aí ia ser, assim, muita mistura, né, vamos dizer, de turmas. Já imaginou, né? Na eletiva, já aquele vucu-vucu, que primeiro vai para o segundo, vai para o terceiro e assim por diante. E fazer isso também em outras, ia ter que criar salas temáticas. E acredito que nossas escolas não estão preparadas para criar tantas salas temáticas, né? Já pensou 50 salas numa escola por conta dos aprofundamentos? Aí seria inviável. Temos os itinerários formativos de diversificação, que são as eletivas, né, que os alunos vão ter a oportunidade de escolher. Esse aí é realmente uma escolha do estudante na maioria das escolas, né, deveria ser em todas. O aluno escolhe a eletiva de música, de dança, de balé, de capoeira, de literatura, enfim, de jornalismo, né? O aluno escolhe, independente de se o professor está ofertando para... Ele não vai ofertar só para o primeiro, segundo ou terceiro ano, ele vai ofertar para todas as séries e o aluno vai escolher. Esse aí eu acho maravilhoso. Temos o itinerário formativo de projeto de vida. Esse itinerário formativo também é maravilhoso, que se o professor tiver aquela habilidade de estar fazendo, estar oportunizando para o aluno desenvolver projetos mesmo, projetos e atividades que estejam relacionados aos seus objetivos pessoais e profissionais, é interessante, né, para que o estudante ele possa desenvolver-se melhor naquela área que eu já vi estudante, por exemplo, chegar, olha tia, eu estou fazendo brincos de cápsulas de café. Sabe aquela cafeteira de cápsula, né? Pronto, tinha uma estudante minha que fazia. E eu até comprava, eu achava lindo os brincos dela, tudo de muito boa qualidade. Ela só pegava as cápsulas, lavava, né, e amassava, fazia. E a professora aproveitou isso para projeto de vida e empreendedorismo na escola. Foi muito interessante porque ela pôde participar, desenvolver esse projeto e ainda fazer algo para a vida pessoal e profissional dela.
né? A estudante falando. E outros estudantes também participaram com essa professora de vários projetos bem interessantes. Então, se o professor tiver essa habilidade, disponibilidade e boa vontade, o estudante vai longe, né? Com essa disciplina, esse itinerário formativo de projeto de vida que é massa. Temos a flexibilidade curricular, né, que é importante ressaltar isso. Nós temos as características fundamentais dos itinerários formativos, onde, como nos aprofundamentos optativos mesmo, pode ser escolhido algo que seja de maior interesse dos estudantes, ou pelo menos da maioria dos estudantes, né? E a integração com a realidade local, né? Podemos pegar aí eletivas, principalmente eletivas e projeto de vida, e adaptar, fazer um projeto bem interessante dentro dessa disciplina, adaptando para a realidade dos nossos estudantes, para a realidade local, onde eles se encontram, né? Onde eles estão vivendo tudo, né? O social, o profissional, o acadêmico. É bem interessante esse lado aí, essa parte. Pois é. Então, assim, eu sei que tem muitos professores que podem até estar se questionando agora, sim, estamos agora no meio disso tudo, né? Não tem muito o que ser feito, a não ser a gente aprender a trabalhar da melhor forma possível e saber ir lidando com essas situações. Então, o que a gente pode dizer enquanto assim profissionais que a gente realmente quando a gente fala sobre essa questão, seja visionário, né? Vá além. Elaine fala aí de uma experiência dela, de que lá no passado ela foi uma pessoa que quis participar da formação, quis entender qual era o processo ali, o que estava acontecendo, e isso foi determinante para que ela não sofresse tanto. Então, imagine aquele professor que sequer assistiu uma formação, que sequer procurou ir lá assistir o vídeo do YouTube, como foi difícil para ele ir se adaptando a essa situação. Então, assim, informação, gente, é tudo. Capacitação, treinamento, workshop, participem de tudo que tiver aí à disposição de vocês, para que vocês possam entender melhor e trabalhar da melhor forma. Quem quiser mais informações, vou colocar aqui um desafio aqui para vocês. Quem quiser mais informações sobre Andresa, Elaine, e agora? Não sei quais são as atividades, não sei o que fazer. Vai enviar um direct para a gente. Se você estiver no nosso grupo, nós temos aí 2 grupos, né? Os mestres visionários e os mestres criativos. Se você estiver num desses grupos, mande uma mensagem para nós, para que a gente possa enviar atividades, dar sugestões. A gente está também aí com 2 novidades que vem aí. Aguardem que a gente está com 2 novidades. Depois a gente vai contar. Agora não. A gente tem 2 novidades bem interessantes para vocês, que é justamente para auxiliá-los nesse processo do ensinar, da didática, do dia a dia, da prática. Porque assim, a teoria a gente depois senta, pega um livro, lê, né, com muita, vamos dizer assim, boa vontade e consegue compreender. Mas e a prática? Como é que eu vou fazer? Como eu faço agora para engajar os estudantes e fazer com que eles não fiquem no meio do caminho mudando tanto de ideia para dar esse processo todinho aí de tira de turma, refaz e assim por diante. Então, o Expertise ele tem essa missão, né? Que vocês compreendam que o Expertise tem essa missão de deixar sempre vocês assim atualizados. Inclusive eu coloquei nos stories essa semana o MEC agora entra, né, com um pedido na Casa Civil para modificar. Será que vai acontecer? Será que vai passar 2,4 mil horas novamente as obrigatórias? Porque me parece que o MEC agora já não está tão satisfeito com essa questão dos itinerários formativos, não. Já quer diminuir essa carga, assim, aumentar a carga horária Da base das áreas de comum. conhecimento, da base comum. Então, são coisas que vão acontecer, a gente precisa estar informado. Claro, se somos professores, se estamos atuando como professores, a gente não pode ser os últimos a saber do que está acontecendo. A gente precisa sempre buscar informação e já ir se preparando aí terreno, porque se de repente muda, já vão mudar tudo novamente, né? Toda uma estrutura novamente. Então, que a gente fique sempre informado. Outra coisa importante, gente, nós temos um canal no YouTube, que também é a mesma coisa, @expertise mestra. Entrem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque todas as lives que a gente faz aqui no Instagram e também as aulas que a gente faz no Meet, nós depois colocamos no YouTube. Então, às vezes você perde, não tem
não está online, mas você pode acessar o canal ou assistir, porque assim, quando é aula gravada, não tem como ficar no Instagram. A gente coloca no YouTube. Então é importante que você esteja lá, realmente inscrito no canal, para que você não perca os conteúdos que a gente está administrando aqui para vocês. E algo também importante, entre no grupo. Tem um grupo Criativos, é só entrar no link da bio, clicar no grupo do WhatsApp, que são os mestres criativos, e lá você vai ter acesso a material, vai saber quais são os conteúdos, as lives, inclusive dar sugestões, mandem sugestões para nós. O que é que vocês gostariam de ver a gente falando? O que é que vocês gostariam de ter? Por exemplo, a nossa próxima live seria sobre que tema? O que é que vocês necessitam? O que é que vocês querem? Que a gente vai ter o maior carinho em pesquisar, se organizar, preparar e trazer para vocês. Isso mesmo. Então, quem está assistindo agora, já compartilha aí com mais alguém que está precisando desse conhecimento. Compartilha aí que ainda tem um pouquinho de tempo para a gente ainda explanar mais sobre os itinerários formativos. Nos itinerários formativos, nós temos, para os itinerários formativos, nós temos, talvez muitos professores nem tenham acesso aos cadernos orientadores. Cada itinerário, cada trilha, cada disciplina, né, cada componente curricular que está lá e projeto de vida tem um caderno orientador, inclusive com ideias, com sugestões de atividades, de avaliação, como fazer. Veja, tem alguns professores, por exemplo, que dizem, mas o aluno nem presta atenção nas minhas aulas porque não tem nota. Professor, você dá aula de outra disciplina, dos aprofundamentos obrigatórios, por exemplo, da base comum. Eu utilizo isso como um artifício, como uma estratégia. Olha, quem fizer essas atividades aqui vai ter 1 ponto, 2 pontos, na disciplina de língua portuguesa, por exemplo. Então, assim, vai conquistando o aluno dessa forma, daqui a pouco ele mesmo diz, olha, me dá, professora, que eu estou precisando de mais um pouquinho, né? E vai conquistando com as metodologias ativas, vai utilizando nossas dicas aí de aulas atrativas, para que o aluno tenha a vontade e a disponibilidade de fazer, né? Porque nós já temos aqueles estudantes, gente, que faz de graça que eu digo assim, porque gosta, né? Tem aquele que participa, que te ajuda porque gosta das suas aulas. Porque eu amo quando eu chego o professor, e o aluno diz, olha, eu estava morrendo de sono, mas hoje eu só vim porque tinha aula sua. É maravilhoso a gente chegar e ouvir um aluno dizer uma coisa dessas, né? Então, assim, começa dando ponto na disciplina da base comum e vai aprofundando ele naquela coisa que ele talvez vá aprenda a gostar, né? Mas minha eletiva é de redação. Sim, vamos procurar alguma coisa para ele ler? Alguma coisa atrativa, né? Na eletiva você pode estar, mesmo sendo aquela eletiva que ele considere chata, daqui a pouco tá chamando os coleguinhas para participar também, né? Você ter jogo de cintura para estar conquistando o seu aluno, o seu estudante. É a sua dinâmica que vai fazer a diferença, na verdade, né? Não é a disciplina em si, é o que você faz com ela. Então, você tem que buscar as ferramentas, tem que buscar o conhecimento para que você utilize uma metodologia atraente que proporcione esse engajamento. Fazer, mas falar... Não, gente, não é fácil, porque assim, a gente fala porque nós somos professoras e a gente tem essa vivência, né? Eu, por exemplo, passei mais de 20 anos ali, então não é possível que eu não tenha entendido o que é a dinâmica de uma sala de aula, quais são os alunos que a gente sabe que dão um pouquinho mais de trabalho, os outros que não dão tanto trabalho assim. Mas a gente sabe que no final, quando a gente se organiza, quando a gente planeja a nossa aula e a gente sabe o que a gente vai fazer, funciona. Isso. Vai funcionar, né? Então, esse é o desafio. Se for bem planejado, né? Bem organizado, você observa, você sabe, como a Andresa disse, aquele estudante que que dá mais trabalho, né? Não tá nem aí. Mas até aquele, ele vai. Eu tenho um colega que ele faz assim, veja só que estratégia dele. Eu nunca utilizei, mas estou pensando em fazer isso com uma turma para ver se funciona. Ele chega e diz, olha, no início do ano, tá todo mundo com 10. Vamos iniciar um novo bimestre agora, né?
Vou fazer o teste, depois eu digo a vocês. Tá todo mundo com 10, tá certo? Nós temos tantas atividades, porque minhas atividades do bimestre já estão planejadas. Nós temos 5 atividades. Atividades diárias, atividade de apresentações, né? E eu dou 2 pontos a quem se comportar até o final do bimestre. 2 pontos, olha. Não na média, né? 2 pontos de atividade. E ao longo do período, se você deixar de fazer uma atividade, você vai perdendo ponto. Em vez de ganhar, você vai perdendo. Porque está todo mundo com 10, vai perdendo ponto. E essa estratégia funciona muito bem com ele, né? Não quer dizer que vai funcionar com todo mundo, mas aí vamos tentar. Vai chegando, final do ano, final do bimestre, está todo mundo ali preocupado se deixou de fazer alguma atividade para não perder ponto. Por quê? Tem aluno que diz assim, besteira, eu não vou perder nada mesmo, eu já ganhei. Mas se ele está com 10, ele vai ganhar, ele vai perder. Ele vai perdendo de 2 em 2, de 2 em 2, daqui a pouco zera. E aí? Vai arriscar tirar 10 na prova e ficar com 5 na média? Não é melhor fazer as atividades, né? E pelo menos ter alguma coisa aí para não ficar tão doido. E olha, se não fez as atividades, não praticou, não participou da aula, não se comportou, esse aluno não vai tirar 10 na prova? Como? Né? Fica difícil. Então, acho que a gente precisa estar pegando assim, as experiências dos nossos colegas, porque eu digo muito assim, olha, eu vou copiar, porque o que é bom, a gente replica, a gente multiplica, a gente traz para a sala de aula o que dá certo, a gente vai dizendo, olha, gente, isso deu certo comigo, tenta também. Com os itinerários formativos não é diferente, porque temos, Andresa, muitos itinerários formativos, né, que não... as eletivas, por exemplo, projeto de vida, não tem nota, é só frequência. Então, muitos estudantes não querem participar, se inscrevem porque só tinha vaga naquela, mas acabam não querendo participar porque não tem nota, não tem incentivo. E talvez não seja uma coisa que eles aprenderam a gostar, né? Aí, por esse motivo, ficam dando trabalho nos corredores, a gente leva na reclamação, né? Já Eu sabe acho como é. assim também, Elaine, que infelizmente a gente tem esse ensino muito focado na questão da nota, né? A gente foca muito no resultado e não foca no processo, e o processo é que faz o resultado. Isso. Então, o que acontece, assim, pelo menos na minha visão, é que essa desmotivação em relação, por exemplo, a uma eletiva que não tem nota, pode surgir, inclusive, até a partir da postura do próprio profissional, que ele entende que também não vai dar nota, então, que tipo de aula também ele está dando? Não precisa ver todos os lados da É questão. como se não tem uma cobrança do aluno, então o aluno não vai querer fazer, o próprio profissional já se sente Ele já acuado. entra derrotado. Já entra derrotado. Ele já entra na batalha derrotado. Então, a gente Isso. precisa mudar justamente essa mentalidade. Então, se eu tiver uma atividade realmente atraente, criativa, será que o aluno, mesmo não recebendo nota, ele não vai participar? Então, é aquela questão, assim, de que o professor, ele é o todo, não é? É o todo, tudo no professor. É a maneira como ele fala, a maneira como ele gesticula, é a emoção, é a energia que ele tem ali. Ele conquista a plateia é o aluno. Agora, se você chega já desmotivado, pega o livro, bota em cima do birô, fica com aquela cara de cansaço, nem você está afim da aula, essa é que é a grande verdade. Como é que você passa isso para o aluno? Ele, enfim, às vezes você quer até fazer, mas não está bem feito, gente, não está atraente, essa é a verdade. Sabe? Aquela coisa, vamos fazer a DR do professor, é isso mesmo, gente. A Às DR do vezes não tá professor. bom. É Às vezes essa verdade. aula não tá boa. Tem muito professor que é resistente, não quer admitir, fica com raiva, né? Parece que tudo que ele faz é bom, mas pode ser bom para ele, não está sendo bom para quem está assistindo. Então a gente Ah, precisa porque eu já entender isso. faço isso há anos e sempre deu certo. Eu ouvi isso uma vez e eu fiquei assim, pensando, essa pessoa se analisa, se vê, né? Se vê enquanto professora, porque acho, mas não vou mudar, porque eu já faço isso há anos e dá certo. Aí assim, é hora da Dá gente certo se para quem? Para ele, que é Então, é hora confortável, né? da Não mudar.
Com certeza. A nossa zona de conforto é maravilhosa, mas eu gosto de desafios. Eu gosto de sair da zona de conforto. Eu gosto de estar levando coisas novas. Gosto de ver as